preciso fazer uma reforma no Estado brasileiro, essencialmente uma reforma administrativa no Brasil. O Brasil hoje gasta muito e gasta mal os seus recursos públicos. Ainda que sejamos um país em desenvolvimento, no instante de gastar, de tributar e de se endividar, o Estado brasileiro o faz de forma semelhante a países já ricos, desenvolvidos. O que, do ponto de vista fiscal, tem um custo considerável, mas do ponto de vista social também é um problema grave, pois o cidadão que paga altos impostos tem um retorno em políticas públicas aquém do que ele realmente precisa, né? Isso é mesmo considerando que o Estado brasileiro gaste mais do que ele arrecada em termos de impostos e cobre altos impostos, né? Então, em outras palavras, o Estado brasileiro hoje ele gera uma série de distorções, de anomalias e até mesmo desigualdades, como vimos, por exemplo, na antiga política previdenciária, né? Fazendo transferência de renda às avessas. Então, essas anomalias, todas essas distorções, muitas vezes se dão principalmente por conta da prestação do serviço público, que primeiramente é um serviço muito caro. Então hoje o Brasil gasta cerca de 14% do PIB apenas de gasto com pessoal, ou seja, é o dobro do que gasta a Colômbia e mais do que o dobro do que o próprio Brasil gasta, por exemplo, com educação. Então todo esse cenário engloba o custo alto, também por conta do crescimento desse custo que vem avançando de forma desproporcional nos últimos anos. Então, de 2013 para 2018, por exemplo, o Brasil gastou hoje, ou melhor, cresceu em termos de custo da folha de pagamento, um percentual em torno de 249%. Coisa que no mesmo período a quantidade de servidores cresceu apenas 30%. Então o Brasil hoje em termos federais tem cerca de 700 mil servidores, a um custo de 106 bilhões ano, um custo que cresceu de forma desproporcional e o pior, à medida que isso cresce e vem pesando cada vez mais em folha, este é um gasto obrigatório. Então hoje os 12 estados, por exemplo, temos 12 estados brasileiros que já atingiram um limite prudencial, ou seja, que nós chamamos aí de alerta na lei de responsabilidade fiscal, justamente por conta do aumento desses custos, né, por conta do peso fiscal disso. E o problema dessa questão é justamente o fato de se deixar de fazer investimentos, que é um gasto não obrigatório, para custear essas despesas obrigatórias, que são os gastos com o pessoal, tanto o gasto do servidor ativo quanto inativo. Então você tem um custo alto, um crescimento desproporcional nos últimos anos e mais, uma série de anomalias que vem acontecendo. Por exemplo, hoje o Brasil precisa de ter 15 mil servidores federais focados praticamente assim, de forma exclusiva, só no pagamento da própria folha, ou seja, eu preciso de funcionários para fazer com que a folha de pagamento, para que os 700 mil servidores federais possam receber os recursos. Então, o Brasil gasta cerca de 1,6 bilhão ano só para poder fazer a própria máquina funcionar. Sem contar que você tem funções desatualizadas, você tem operador de linotipo, você tem ascensorista, você tem operador de videocassete ainda como uma função pública. Então, funções que já não existem mais. Da mesma forma, os salários, o prêmio salarial, ele é muito mais alto em termos de a mesma função no serviço público ganha às vezes 70% ou 90% mais do que ganha a função equivalente no setor privado. Então, você tem uma série de alterações e, claro, primeiramente, é preciso ressaltar que esse é o momento de se fazer essa reforma, pois de se debater uma reforma administrativa, pois daqui a cerca de 10 anos, mais ou menos, cerca de 30% dos servidores públicos deve se aposentar. Então, é o momento correto de se discutir um novo mindset, um mindset que atrele, por exemplo, a estabilidade, a boa qualidade do serviço público, a eficiência, para que o cidadão brasileiro possa, então, voltar a pensar em ter um bom retorno social em termos de políticas públicas de qualidade, com efetividade, com eficiência, enfim. E, ao mesmo tempo, também poder, muito em breve, pensar em reduzir a carga tributária, que é muito alta para o nível de desenvolvimento do país.